Secretaria de Estado da Cultura apresenta Picada Café, educando pelos caminhos do patrimônio cultural. Financiamento Procultura RS. Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouquinho sobre enxaimel. O enxaimel trazido pelo pioneiro alemão para o Brasil, para o sul do Brasil. O pioneiro que utilizou o material retirado do local onde ele se fixou. E afinal, o que é a técnica construtiva enxaimel? O que nós vamos passar para os nossos alunos quando perguntam: o que é enxaimel, professora? Nós ficamos tão curiosos com relação ao assunto que nós começamos essa pesquisa na década de 1990. Na época que o professor Manfred Gerner veio pela primeira vez ao Brasil, que é um dos maiores pesquisadores atuais na Alemanha, junto com Konrad Pedal. E de lá para cá nós fomos nos aprimorando e buscando entender e compreender sua origem e por que foi trazido para o Brasil e por que é construído no Japão e por que é construído nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França e também na Alemanha, de onde vieram as pessoas, famílias na década de 19, no século XIX, para a região do sul do Brasil. Para começar a história, enxaimel não é estilo. Enxaimel é uma técnica construtiva, como o atual wood frame, como o atual steel frame, que, na verdade, é a sequência da evolução da tecnologia iniciada no período neolítico, quando o homem se fixou na terra, em locais que não existiam cavernas e abrigos naturais, mas tinham muitas florestas, e a partir desse material que ele tinha que retirar para fazer o pasto do rebanho e as plantações, engenhosamente esse homem começou a construir com a madeira e a construir seus abrigos e suas casas. Incrivelmente, nós vemos na casa que é construída no mesmo local onde surgiu esse enxaimel, características semelhantes àquelas. Isso precisaria mais tempo do que nós temos disponível agora para falar. Mas então, o enxaimel não é um estilo, é uma técnica construtiva onde se usa a madeira para se fazer a estrutura da casa. O fechamento, que é a mesma coisa que as paredes, pode ser feito com outros materiais. E também o enxaimel não é aquela edificação feita de tijolos, com estrutura de concreto ou tijolos autoportantes, onde se coloca ripas na fachada, lembrando o que seria uma estrutura de madeira aparente. Muitas vezes nós olhamos, por exemplo, essa imagem da prefeitura de Picada Café, estruturalmente essas ripas não têm nem o sentido estrutural de distribuição de cargas, de distribuição do peso ao chão. É meramente decorativo. E ali nós já podemos ter uma ideia de que enxaimel com estrutura aparente é um elemento estrutural, é um elemento que segura essa casa. E também enxaimel não foi uma tecnologia ensinada pelos índios ou imigrantes que estava aqui já. Isso reporta a taipa. Então, muitos pesquisadores afirmam que a taipa foi um ensinamento do habitante da terra que já estava aqui, que era o indígena. Não, o indígena também desenvolveu a taipa, no seu período, no seu recorte de tempo e no seu local. E o enxaimel, olha, a Angelina saiu, isso está incrivelmente... A internet está oscilando, tá? Essa é a 10ª vez que eu estou começando, tentando com a iniciativa de falar com vocês, mas faz parte. Vamos tentar, eu fiz aqui
Vamos ver se agora vai. É períodos, épocas que vivemos. Então, a taipa também foi desenvolvida onde surgiu o enxaimel. Foi desenvolvido há milhares de anos atrás, na região onde hoje é a Alemanha. Aqui nós temos duas gravuras que mostram essa técnica adaptada ao local. Na primeira foto, a foto do acervo do Museu Visconde de São Leopoldo, é uma técnica que é utilizada, o embrião da técnica construtiva enxaimel, semelhante quase àquela que surgiu há milhares de anos atrás no mesmo local. Pessoalmente, eu acho isso muito incrível, que nas regiões onde chegou esse imigrante e tinha somente mata, se reproduzia mais ou menos o mesmo procedimento da época do início do embrião desse enxaimel, que era o material rudimentar retirado da terra e organizado dentro de uma volumetria muito similar em todos os lugares dessa cultura, no Brasil e na Alemanha. Só que na Alemanha, há 5, 4 mil anos antes de Cristo. E no Brasil, no século XIX, ali no Vale dos Sinos, aqui no Vale do Itajaí, se repetia isso de tirar a madeira aonde se limpava o terreno, a roça, e se construía rudimentarmente essa casa com paus roliços, fincados no chão, cobertura de palha, mas a volumetria seguia mais ou menos a mesma. Isso é um embrião da casa construtiva em Chaimel, que teve seu aperfeiçoamento máximo, seu tempo áureo, na Idade Média. E a outra imagem é a prefeitura de Picada Café, que esse é um fachadismo, isso não é em Chaimel, e não gostaria que vocês colocassem isso em materiais didáticos, chamando esse tipo de construção em Chaimel. Enxaimel não foi construído e usado pelos colonos somente. Não é coisa velha, não é o uso da técnica passada, não é coisa pobre, como se divulgou aqui, que só o colono pobre que se fazia enxaimel. Por exemplo, na colônia Blumenau, no início da colônia Blumenau, até o início do século XX, só existia enxaimel no seu Stadtplatz. E na Alemanha hoje não é preciso dizer que há inúmeras cidades muradas com seu patrimônio preservado em enxaimel. E não é aquela edificação que tem a estrutura de madeira e o fechamento de tijolos. Sendo uma estrutura, esse fechamento pode ser feito de madeira, como aconteceu em muitos lugares. Esse fechamento pode ser feito de vidro, como acontece atualmente. Esse fechamento pode ser feito com tijolos maciços, mas o enxaimel é a estrutura. Aqui nós temos a antiga estação de São Leopoldo, com uma técnica construtiva de maneira plástica, feita como uma casa que nós tínhamos aqui, eu escrevi até bem pouco tempo, outro dia, e o fechamento dessa estrutura em enxaimel é feito de madeira, belamente feito de madeira. A casa com a estrutura em Chaimel é um dos muitos modelos resultantes de um processo. Então, quando eu tinha várias dúvidas, e eu fui retroagindo no tempo, e eu cheguei lá em 4, 5 mil antes de Cristo, muito antes. Eu comecei muito antes, quando o homem saiu da África. Mas para compreender o embrião, e para compreender essa revolução que foi quando o homem deixou de ser coletor e caçador e passou a ser agricultor e pastor. Aí ele dominou o meio que ele vivia, ele fez surgir a primeira ideia de local, de lugar, o local do fogo, que hoje ainda na casa da Alemanha o fogo é muito importante dentro dessa casa. Muitas casas, inclusive novas, apresentam aquela lareira feita de pedra, que é uma consequência dessa casa neolítica de madeira, onde o fogo ocupava o lugar central e a família toda faziam os planos para o próximo dia e a programação das atividades em torno desse fogo, como também se alimentava e faziam momentos de lazer em família.
fora os rituais religiosos que também surgiram nesse período. O homem que domou a si mesmo e depois o meio insalubre, que tinha que tirar da sua sobrevivência e construir sua casa primária, não a casa fixa ainda, como também ocorreu aqui no Vale dos Sinos, munido de materiais retirados do solo, do entorno, e surgiu o embrião da primeira casa de madeira encaixada há mais de 5.000 anos na Alemanha e no século XIX aqui no Vale dos Sinos. Muita semelhança entre esses dois tipos de construção. Aqui nós temos uma imagem de imigrantes alemães da região de São Leopoldo, onde eles construíram a sua primeira casa com elemento rústico retirado do solo, como se fazia no período neolítico na Alemanha. O pau-roliço enterrado, a armação dessa estrutura de madeira rudimentar e depois o fechamento, às vezes de taquara fechada com barro, às vezes de outra trançada, que é a taipa que tinha, e essa estrutura de madeira da cobertura, recebendo como cobertura palhas e folhas de palmitos ou outro qualquer vegetal. Muito semelhante diante de um mesmo contexto, só que essas pessoas saíram de cidades consolidadas da Alemanha e já tinham a técnica e já conheciam a técnica muitas vezes. E nesse período neolítico, esse homem neolítico daquela região, através de observações e aprimoramento, foi desenvolvendo aquilo que nós conhecemos e que deu origem àquilo que nós conhecemos no momento presente. Enxaimel é uma estrutura de madeira independente, onde nós podemos ver claramente nessa casa, que é uma casa que foi construída há milhares de anos atrás ao norte dos Alpes. Foi encontrado e foi feito um modelo dela na escala 1:1. Agora vocês observem que para fazer isso aqui, olha, vocês observem aqui os encaixes surgindo, onde se usavam as forquilhas naturais, e como o homem foi observando que colocando essas estruturas verticais e apoiando em cima e amarrando isso a um outro, se formava um conjunto rígido. E esse pau espetado no chão enrijecia esse conjunto. Como ele conseguiu estudar que essa madeira dessa parte da estrutura tinha que seguir o mesmo tamanho, essa aqui o mesmo tamanho e essa aqui um pouco menor, para ter essa inclinação do telhado que se repetiu até os momentos atuais. Lá na Alemanha se repete, e aqui no Brasil também. Isso é uma das características da casa do imigrante e não mudou. Me impressiona como isso começou lá e como ele estudava direitinho que essa inclinação deveria ser assim e se construía várias e várias e várias casas. Aqui vocês observam uma pessoa fazendo a taipa, o treliçado de salgueiro, que começou na cerca do rebanho do gado, e depois, para fechar melhor, eles usavam o barro. É uma casa desprovida de janelas, só ficava o furo aqui em cima para a saída do ar, e coberta com colmo ou vegetação. Essa tipologia é a primeira casa que surgiu, no primeiro lugar que surgiu esse tipo de casa de madeira. Isso a gente pode desenvolver aí conforme o lugar, conforme foi mudando, conforme a disponibilidade de material, essa técnica tomava formas diferentes, mas não o volume, mas não a forma de construir. Isso evoluiu lá dentro da Alemanha, e o máximo dessa construção, o máximo de aperfeiçoamento, de decorativismo, foi no Renascimento, da Idade Média até o Renascimento. E no Barroco houve uma decadência porque se proibiu a construção de enxaimel em função do perigo do fogo e se incentivava a rebocar essa estrutura. Reflexo disso, muitas casas de alemães que vinham, e no Stadtplatz de Blumenau também, se começou a rebocar essas casas. Então, é um dos motivos onde se começou a esconder esse enxaimel aqui no Brasil. Tinha outros, que não vêm ao caso agora em função do tempo. A estrutura enxaimel agregou identidade, características diferenciadas às cidades intramuros da Alemanha e depois às cidades livres junto aos rios também.
veio para a América, veio para o Vale do Itajaí, para o Vale dos Sinos, e em cada lugar desses, conforme o que se tinha no lugar, essa casa adquiriu uma característica, uma forma. Então, essa primeira imagem, que é a Parque do Museu Histórico Municipal Jorge Kuhn, que é também em Picada Café, nós vemos um enxaimel rebocado. Com toda certeza, eu afirmo que essa primeira casa é uma casa em enxaimel. Eu vi várias em Itapiranga, algumas em Itapiranga, porque as pessoas não dominavam muito bem outra técnica. Eles sabiam fazer enxaimel. E esse tipo de empena, de frontão, esse tipo de decorativismo é característico da região do Vale dos Sinos, de Picada Café, e o imigrante que migrou no interior do Rio Grande do Sul e chegou até o oeste de Santa Catarina também construiu esse tipo de casa. Vocês observam que as janelas é da casa alemã, do pioneiro, e as portas, duas folhas, janela envidraçada e a bandeira fixa. E ali a sua estrutura, com toda certeza, é enxaimel. Só para vocês terem uma ideia do que é enxaimel. E aqui nós temos outra casa em Picada Café, também com uma técnica construtiva em enxaimel muito interessante, porque o fechamento é feito com adobe. Com adobe, muitas vezes o vidro era muito caro, faziam as duas folhas das janelas de madeira, a bandeira da porta para a entrada da luz natural, também com duas folhas, provavelmente uma construção feita em várias etapas, e essa foi a última, autoportante, sem qualquer estrutura de madeira, só a ligação entre essa primeira construção e essa segunda construção, geralmente feita em tempos diferentes, assim que se juntava material, que se organizava o material, ou sobrava algum dinheiro que poderia ampliar essa casa. Mas vocês observem como essa casa, ela tem menos estrutura, por exemplo, do que essa casa aqui. Em outros lugares ela tomou outras formas e de outra forma de fazer essa estrutura também. O espaço ocupado, eu acho isso muito interessante, é uma conclusão nossa a partir de pesquisas, de preparo de aula, de observação, até mesmo de urbanismo, observando as cidades. O espaço ocupado por uma sociedade, cenário de suas relações e práticas sociais, econômicas e políticas, é resultado das práticas sociais pretéritas dessa sociedade. Então, o espaço recebe marcas em recortes de tempo sucessivos das práticas de uma sociedade que ali vive e que não permanece sempre igual, sempre a mesma. Ela se modifica pela tecnologia, pelas interações, pelo modo de viver que vai mudando, e isso também vai modificando e vai cobrando que esse espaço tenha formas diferentes. Tecnologias de construir casas diferentes. A casa muda dentro desse processo de mudança dessa sociedade. Então, podendo este espaço ser classificado e estudado a partir de períodos históricos anteriores, exercício importante para compreender e entender o que nós temos no momento presente. E foi o que nos levou a buscar a pesquisa desse enxaimel e chegamos lá no período neolítico. E compreender por que essa técnica construtiva em enxaimel é tão diferente na forma de construir por um mesmo imigrante que veio no mesmo período de tempo em regiões diferentes do Brasil, onde cada um desses grupos teve contatos com sociedades diferentes no Brasil. Então, aqui nós temos uma casa de Picada Café. Por que será que essa casa recebe um porão? Dessa forma, onde a parte da frente é encostada no caminho, na rua, é no mesmo nível da rua, e a parte dos fundos tem esse porão característico. Por que será? A simetria, a distribuição das fachadas, a volumetria, lembra a casa do pioneiro de uma maneira média em todos os locais do Brasil. Esse fato nos induz a observar o processo evolutivo da casa construída com estrutura de madeira desde a Idade Média, no local da onde veio esse enxaimel, lá da Alemanha, que não foi construído somente na Alemanha, foi construído em vários lugares do mundo onde tinha floresta e onde não tinha abrigos, e isso foi evoluindo de acordo com cada lugar.
Então, nós vamos observar essa casa, nesse recorte de tempo, especialmente dentro da cidade de Picada Café, que muitas vezes algumas pessoas podem se sentir frustradas porque não tem tijolo à vista, ou porque não tem aquele elemento horizontal ou, que em outras casas em Chaiméis tem, mas é uma casa característica da região de Picada Café, como também é diferente em várias outras regiões, não só do Brasil, mas no mundo, porque a casa adquire informações, contribuições do local aonde ela foi fixada e aonde esse processo evoluiu. Aqui nós temos duas edificações, provavelmente também construídas em tempos diferentes. A primeira com o telhado mais inclinado. Nós observamos que na empena tem uma abertura, comprovando que isso ali era de acesso fácil, e, no entanto, posteriormente foi construída essa segunda casa, que não tem um sótão com espaço tão apto a ser usado como é o da primeira casa. Sempre observando a simetria das fachadas, a porta sempre na parte central, janelas com duas folhas de madeira, e ali nós temos uma janela tipo guilhotina, que é uma influência dos povos espanhóis e portugueses, já uma técnica, um elemento da edificação de uma outra cultura, sendo como contribuição para essa casa que surge no local de Picada Café, trazido pelo pioneiro alemão. O resultado final da casa está relacionado à maneira que o homem se apropria desse lugar, a maneira que ele encontra os materiais, que tipo de materiais que tem, que tecnologia existe ali em volta, se existem cidades fundadas por portugueses, se tem técnicas usadas pelos indígenas, que ali nós temos também as missões. Pode sim ter tido essa interferência, mas não quer dizer que essa técnica foi ensinada pelos indígenas. Pode ter sofrido essa interferência e dado uma conotação, um modelo, uma característica diferente essa casa em Chaimel de Picada Café, sem deixar de ser uma casa em Chaimel. Aqui nós observamos a estrutura de madeira aparente, as janelas com duas folhas de madeira, e vocês observem que ela é rebocada, ou ela foi, quando ela é rebocada, nós chamamos do fechamento, que é a parede. De que modo foi feita essa parede? Tijolos, taipa, adobe, que é aquele tijolo feito artesanalmente secado ao sol, cada uma, ou pedra, fechamentos de pedras muito comum, que também pode explicar os porões. Nós vamos falar isso mais adiante. Então, essas diferenças de locais, de culturas, de contatos, de influência, mesmo que tenha sido o mesmo alemão, o mesmo pioneiro alemão vindo do mesmo local da Alemanha, na mesma época, essa casa em Chaimel vai ser construída de forma diferente nesse solo brasileiro. Aqui nós temos uma casa do Espírito Santo, que recebeu pomeranos, uma casa do Vale do Itajaí, da cidade de Pomerode, e nós temos outra casa construída no Rio Grande do Sul. Vocês observem, são 3 tipos de casas, são 3 tipos de apresentação dessa estrutura, de materiais, no entanto, eles se assemelham pela volumetria, pela espacialização, mas são casas que receberam contribuições, foram construídas em espaços com materiais diferentes, e, no entanto, isso reflete nessa casa de maneira diferente. Isso explica não só nas nucleações fundadas por alemães no Brasil, mas no mundo esse enxaimel toma forma diferente. Enxaimel é construído diferente de lugar para lugar. O estudo sobre aspecto histórico e antropológico auxilia no entendimento do processo evolutivo da técnica construtiva em Chaimel e de suas muitas e diferentes etapas.
Aí alguém nos perguntou por que o enxaimel construído no Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Santa Catarina são diferentes? Porque os lugares são diferentes. Porque os lugares têm cidades vizinhas diferentes. Sob vários aspectos são diferentes: geográfico, cultural, histórico, principalmente, econômico e antropológico. Aqui nós temos uma casa no Alto Vale do Itajaí, da família Portnoy. Essa casinha representa a casa pioneira depois da casa provisória. Se fazia uma planta retangular, sem o anexo atrás, esse anexo atrás já era novo, era uma plantinha retangular, pequenininha, com essa simetria na fachada, tão comum nas casas no Rio Grande do Sul também, a porta na parte central, as duas janelas, o aproveitamento do sótão e a característica principal, a simetria. Fechamento tijolos maciços, o que leva muitos a acreditarem que essa é a tipologia correta de enxaimel, tudo mais é errado. Não. E aqui nós temos uma casa enxaimel de picada café, já com elementos, com elementos que foi trazido a esse enxaimel pioneiro do local. Nós temos janelas muito atuais, tipo guilhotina, com veneziana, provavelmente é veneziana, não. Isso são folhas de madeira, como eles faziam antes. Existe um sótão, que tem uma pequena janela de madeira, mas a volumetria e a característica é a mesma dessa casa construída em Santa Catarina, com influências e características locais da região de Picada Café. Mas nós percebemos uma simetria, a distribuição da madeira. E com relação à distribuição da madeira e à quantidade da madeira, nós já vamos conversar sobre isso também. Por que a casa de Santa Catarina, essa estrutura é mais reforçada e possui mais madeiras? Muito interessante, para resumir o que nós falamos até aqui, são essas 4 imagens. A primeira imagem é a casa neolítica, uma das tipologias da casa neolítica da Alemanha, construída há 5, 6, 4 mil anos atrás, que foi o embrião dessa casa em Chaimel. Então, tem essa estrutura com os paus enfincados no chão, o acesso e a saída do fogo, cobertura do colmo. Muitas vezes, as pessoas dizem que o enxaimel verdadeiro veio do norte da Alemanha. De certa forma, intuitivamente, eles captaram alguma coisa. Esse colmo e essa tipologia de casa foi para o norte da Alemanha 1000 anos depois de onde ela surgiu na Alemanha. E ali onde ela surgiu, ela foi dominada pelo Império Romano, que foram os italianos, que negavam veementemente a construção de madeira. Vitrúvio proibiu isso. E ele não admitia, ele não entendia como esses povos bárbaros insistiam na casa de madeira, porque tinha vida útil curta e tal. E aí ele disse, pode construir, mas vocês vão colocar pedras embaixo. Vocês vão fazer uma fundação de pedra embaixo. Colocando a pedra embaixo, ela perdeu a estabilidade e foi preciso colocar aquele pau inclinado que nós conhecemos hoje na casa em Chaimel. Esse pau inclinado, o estribo. Mas essa casa foi dessa forma para o norte da Alemanha. E até hoje nós temos casas no norte da Alemanha que não foram dominados pelos romanos com esse tipo de cobertura. Principalmente na Pomerânia. Aqui nós temos uma casa de Joinville. Qual é a diferença dessa casa do pioneiro de Joinville com essa casa neolítica alemã? Não é interessante? E aqui nós temos uma casa no Rio Grande do Sul, nós vemos essa mesma volumetria da casa neolítica, da casa de Joinville, nessa casa de Nova Petrópolis. E no Espírito Santo, uma taipa, uma casa em Chaimel do pioneiro alemão do Espírito Santo. Talvez por isso essa ideia de que os indígenas ensinaram a taipa aos pioneiros, uma taipa que reporta muito a taipa do interior do Brasil, que ainda existe hoje, mas a estrutura é em Chaimel. Mas a taipa feita por esses pioneiros, outros, e na época, lá na Alemanha, eles utilizavam
estrutura de madeira e pauzinhos onde eles trançavam o salgueiro e depois eles faziam o fechamento com o barro. Eu não sei como é que está nosso tempo, mas vamos indo. Vamos olhar um pouquinho essa casa do Rio Grande do Sul, de uma maneira geral. Então, essa casa aqui eu já mostrei para vocês em outro slide. Vocês observem que eu falei que a primeira casa do pioneiro tinha essa forma. Depois ele recebeu em alguns lugares a varanda e o local do fogo. Aqui no Vale do Itajaí, eles quebraram esse telhado aqui nessa parte da casa, criando aquele jogo de telhados onde tem uma inclinação até aqui e uma inclinação menos acentuada aqui sobre a varanda, para que esse pé direito fosse acessível nessa varanda. Aqui nós observamos que esse carpinteiro, não sei se foi feito junto com a casa, ele já puxou esse pau direto lá de cima com uma inclinação maior. Então, não ficou um conjunto muito agradável do que aquela quebra na estrutura de madeira aqui. Muitas vezes as pessoas tinham que fazer essa casa sem o conhecimento, mas eles precisavam construir seu abrigo. Eles tinham uma ideia de como era e iam evoluindo no local com aquilo que conheciam. Também uma casa rebocada, não se sabe se taipa, adobe ou pedra, e mais uma vez a presença do porão. Agora eu vou abrir o jogo. Esse porão, gente, é a influência do imigrante também italiano nas proximidades da região. O mesmo imigrante descendente do Império Romano que fez surgir a Casa Mista na Alemanha, no local onde surgiu esse enxaimel, com a base, com as fundações e até o primeiro pavimento construído em pedra, aonde fez surgir esse elemento para contraventar, para essa casa não ficar melengue, para não ficar dançando, porque antes, quando era no chão, tinha uma outra estabilidade. A região do Rio Grande do Sul não era dotada de uma floresta. Agora nós vamos explicar por que o conteúdo dessa estrutura de madeira enxaimel construída no Rio Grande do Sul, ela é diferente do que aquela construída no meio da Mata Atlântica no estado de Santa Catarina. Uma Mata Atlântica diversificada de exemplares e com muita canela preta, que foi quase extinta por conta dessa exploração da madeira, não somente na casa, mas do extrativismo e da comercialização dessa madeira. Então, essa casa do Rio Grande do Sul, ela tem uma estrutura menor, mas com menos elemento em função disso. Não existia uma floresta disponível, mas esse alemão que veio, esse pioneiro alemão que veio, tinha contato com essa técnica e ele buscou construir e fazer essa técnica, mesmo com as dificuldades do material no meio, ele desenvolveu a técnica de acordo com aquilo que ele podia no espaço do Rio Grande do Sul. E aí, em contato, muitas vezes, casando com famílias italianas, formando, se criava o porão, nessa mesma estrutura de casa em enxaimel, tomando essa forma. Aqui outro tipo de casa, já todo esse primeiro pavimento com alvenaria, como era construído, vocês observam a estrutura diferenciada, aberturas com janelas com 2 folhas, com a velha jardineira da janela. Isso aqui já é uma contribuição da casa portuguesa, onde tinha sacadas com portas e janelas no pavimento superior, contendo bandeiras fixas de vidro. Outra tipologia, fechamento rebocado, aberturas de madeiras em 2 folhas com bandeiras de vidro, o sótão com a pequena janelinha, guilhotina, a casa alemã, o alemão original não construía com guilhotina, influência da casa portuguesa nas imediações. E aqui nós temos a presença do lambrequim, que é esse detalhe em madeira junto ao beiral do telhado, uma coisa muito bonita, que é uma contribuição de outras povoações, como ucranianos, poloneses. Nós encontramos muito aqui no norte de Santa Catarina, nas cidades de Itaiópolis, Mafra, e também comum no solo europeu. Essa casa aí é Igrejinha, uma foto do Jacobs.
Outra casa do Rio Grande do Sul, muito, muito lindinha, representando essa primeira volumetria da Casa do Imigrante, desprovida de varanda, tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina. Era uma planta retangular, com assimetria nessa fachada principal, e vocês observem o detalhe das bandeiras sobre essas aberturas, sendo que as janelas também guilhotina a influência da casa portuguesa. O telhado provavelmente era de outro tipo de material, era de tabuinhas, geralmente eles faziam de tabuinhas de pedra ou de telhas chatas ou planas que reproduziam esses materiais em barro, mas nunca telhas francesas. Se foi também a influência da construção local. Fechamento com parede, com parte rebocada e parte com tijolos à vista, como é construída no Vale do Itajaí. Tijolo maciço, aparente. A presença da varanda também, da forma que é feito aqui, com a porta com duas folhas, as aberturas com as folhas de madeira. Agora nós observamos que tem essas folhas de madeira, mas também tem a opção do vidro. A janela aberta ao lado é guilhotina, então para escurecer, segurança. E a presença da mansarda, que é o sótão com aproveitamento. Observe que a volumetria é a mesma. E essa varanda tem esse telhado quebrado, como eu comentei antes, para conseguir maior pé direito nessa parte, porque isso é um acréscimo colocado aquele volume pioneiro da planta retangular, um acréscimo da varanda e da parte do fogão. A técnica, ao contrário do que afirmam as pessoas, ela continua sendo construída na Alemanha, ela continua sendo restaurada, existem firmas que trabalham somente com isto, desde o período neolítico. Aqui passando lá na Alemanha, durante minhas pesquisas, observei algumas casas sendo restauradas ou não, ou sendo reformadas, porque não é um restauro, não é, tem madeira nova, mas não se deixa de colocar o pino de madeira Holznagel, e aqui nós temos o pau velho, o antigo, mas elementos novos, totalmente novos, respeitando, e provavelmente essa casa aqui vai ser rebocada, que não quer dizer que o reboco é para tampar a identidade e tal. Eu tive com um arquiteto de Mintin, na cidade de Dinkelsbühl, e ele comentou que se deixa essa madeira à mostra, é outro motivo do reboco, os bichos, as pragas, elas consomem, e se você pinta essa madeira, ela apodrece por trás. Então, muitas das cidades rebocam essa estrutura em chaimel para manter essa estrutura por mais tempo, para cobrir, né? E as pessoas que guardam esse patrimônio no tempo presente também constroem novos. São descendentes diretos daqueles que iniciaram esse embrião nesse solo alemão, da técnica construtiva, lá no período neolítico, e essa foi repassada de geração em geração, sofrendo melhorias, melhorando a técnica, melhorando o pau. Tem toda uma explicação por que ele ficou quadrado, primeiro ele era redondo, por que surgiu essas traves, por que surgiram os outros elementos, né? Em cada melhoramento do processo, um representante de uma geração agregava uma melhoria nessa técnica até chegar no nosso tempo presente. E no nosso tempo presente, hoje, eu fiquei muito feliz quando eu descobri isso. A casa em Chaimel é construída com toda a tecnologia possível, sob os mais variados, como é que a gente fala, selos de sustentabilidade, e é uma das primeiras opções como casa sustentável. E novamente perdeu o estribe, que é aquele pau inclinado, e essa estrutura de madeira ganhou a configuração daquela casa neolítica, com os paus fincados. Então, as empresas que constroem casa em Chaimel hoje, elas elas festejam quando essa casa adquire o selo máximo de sustentabilidade, que é o objetivo, porque é a técnica construtiva que permite desmontar, que permite reaproveitamento dessa madeira, que nada se perde e nada vira entulho lá no lixão, quando se precisa construir algo novo ou demolir. Todo o material é reaproveitado.
E também ela permite usar madeira de reflorestamento, ela permite usar o resto dessas madeiras em outros tipos de materiais que vai fazer parte, que são industrializados e vão fazer parte desse fechamento. Então, a produção contemporânea do enxaimel da Alemanha faz uso da tecnologia de ponta, robótica, modelagem, disponibilidade em catálogos, vende elementos, as pessoas escolhem com diversos tipos de madeiras para fechamentos, formas e volumes, seguindo rigorosa legislação ambiental, que é o objetivo desse efervescer do enxaimel contemporâneo. Atualmente, na Alemanha, o uso da estrutura enxaimel e sua versatilidade mediante a disponibilidade de diversos materiais alternativos para seu fechamento tem também um aspecto ecológico, principalmente. Tanto eu fiquei empolgada com isso, que eu escrevi um artigo para o 27º Congresso Internacional de Arquitetos, que vai ocorrer no Rio de Janeiro no ano que vem, e o meu artigo foi chamado, e eu vou falar exatamente sobre isso. Enxaimel sustentável, enxaimel contemporâneo, e eu estou pesquisando em materiais da Alemanha e estou encantada. Então, nesse 27º Congresso Internacional é o UIA, né? Era para ser o 21, mas por causa da pandemia, Zé Fini. E toda essa pesquisa, gente, vocês podem encontrar, eu botei aqui atrás, no meu livro. Eu tive que falar no tempo em função da brevidade da fala para vocês, mas vocês estão de parabéns em adquirir esse conhecimento para repassar para essa nova geração. Eu acho que nós temos que preparar essa nova geração para que cuide do nosso patrimônio e continue fazendo as cidades com cara, com cheiro, com melodia, com aroma e com arquitetura, com uma identidade, porque a volumetria ela é a mesma do Neolítico. É uma identidade. Ok? Muito obrigada. Financiamento Procultura RS. Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul.